Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai ver os dois últimos tópicos antes de a gente começar a parte de processamento de materiais compostos. Então o primeiro tópico é Gel Coat e depois a gente vai falar um pouco sobre agentes desmoldantes. Então vamos começar com o Gel Coat, né? Então, o que é o gel coat? O gel coat é a primeira camada do nosso laminado. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma peça em compósito, um casco de uma embarcação e vê aquele aspecto visual bonito por fora, a gente possivelmente está vendo o gel coat, né? Então, ele é a interface do nosso compósito, do nosso laminado, para o meio externo. Muito da tecnologia envolvida no gel coat está na sua formulação, então quais são os elementos e quantidade desses elementos lá dentro. E, apesar de ser utilizado em baixa quantidade, em comparação com outras matérias-primas, como as fibras, as resinas e o núcleo, ele tem uma importância muito grande, porque basicamente os defeitos que a gente vai ver no laminado, eles aparecem no gel coat. Então, muitos dos defeitos que a gente tem estéticos, que daí vão causar um defeito talvez estrutural no futuro, são provenientes de falhas que ocorreram no gel coat. Então ele é bem importante, a gente vai falar sobre os aspectos, os tipos de defeitos no gel coat, quais são as possíveis causas desses defeitos nesse vídeo agora. Então, em termos de características gerais, os gel coats eles têm que ter uma resistência ao meio externo, a intempéries, resistências a riscos também, então ele tem que ter uma determinada dureza, resistência química, que entra um pouco na parte de intempéries, tem que ter uma boa correlação entre brilho e opacidade, flexibilidade, baixa permeabilidade, resistência ao choque e estabilidade dimensional. Todas essas características elas são ajustadas de acordo com a formulação utilizada nesse gel coat, né? Então, dentre as principais funções do gel coat é proteger o laminado contra o meio externo e contra raios UV e umidade, assim como substâncias químicas, eventuais solventes que ele tenha contato. Ele dá um excelente acabamento superficial à peça, mas muito do acabamento superficial também deve-se à textura do molde, né? Então, se a gente tiver um molde que não tem um bom acabamento superficial, a gente não vai conseguir produzir uma peça com um bom acabamento superficial. Mas muitos desses moldes são recobertos também com gel coat. São feitos em compósito, são recobertos então com gel coat. Então, uma das funções aqui ter esse bom acabamento superficial ou na peça ou no molde, né? Melhor é já trabalhar no molde para reproduzir isso na peça. E também, se eventualmente for feito algum tipo de pintura posterior, ele tem que garantir uma boa adesão a esse tipo de pintura. Então, essas são as principais funções do gel coat aqui. Agora falando um pouquinho de formulação, né, os gel coats eles são subdivididos em gel coats de acabamento e gel coats de molde. Os gel coats de acabamento eles têm como base resinas utilizadas na construção náutica. E dentro dessas resinas, as mais utilizadas aí são as poliéster ISO e as poliéster ISO com NPG, que têm uma alta resistência à absorção da água, né? Além disso, são utilizados pigmentos para dar coloração, né? Então pigmentos brancos são bastante utilizados, e alguns outros aditivos, né? Dentre esses aditivos desaiantes e antifloculantes, para evitar que haja uma sedimentação muito alta dos aditivos dentro do gel. Existem também os surfactantes, que aí são mais utilizados aí quando se trabalha com desmoldantes semipermanentes. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses desmoldantes semipermanentes, mas a ideia dele é aumentar a tensão superficial. O monômero de estireno, que é um solvente que vai controlar um pouco a questão de viscosidade, fluidez do nosso gel, e possivelmente isso vai estar atrelado ao tipo de aplicação, as cargas que diminuem a taxa de concentração da resina e alguns aditivos tixotrópicos aí que vão facilitar desde o processamento até dar características daquelas que o gel coat tem que ter. Então esse é um típico gel coat de acabamento, e o gel coat de molde, ele geralmente ele tem como características de diferencial ter uma resina base com uma elevada temperatura de termodistorção, que é a HDT. Por que é utilizado esse tipo de resina, né? Isso é utilizado porque um molde ele vai passar por vários ciclos térmicos provenientes da cura de peças que são fabricadas sobre esse molde. E vários ciclos térmicos, chegando a temperaturas aí 170, 180 graus cada vez, podem causar algum tipo de problema ao acabamento do nosso molde. Então, geralmente, para molde, são utilizados gel coats com esse tipo de resina
para dar uma resistência maior e suportar esses vários ciclos térmicos aí. Além disso, geralmente os pigmentos utilizados em molde são pigmentos escuros, ou verde, ou vermelho, ou até preto, porque eles mostram com mais facilidade os defeitos. E nos moldes é interessante que a gente veja os defeitos, porque se a gente já vê os defeitos, identificar os defeitos no molde, a gente vai evitar que eles apareçam na peça posteriormente. Então o interessante é que a gente tenha um acabamento de molde o quanto melhor possível. Entre os outros aditivos aqui são os mesmos que a gente viu nos gel coats de acabamento. Basicamente a diferença principal de um gel coat de molde para um gel coat de acabamento é o tipo de resina utilizada como base de sua formulação. O Jorge Nassi, ele cita uma frase que eu acho bem interessante no livro Materiais de Construção Naval, que fala que os construtores consideram a aplicação de gel coat muito mais delicada que a laminação, porque a maior parte dos fabricantes aí não sabe o material que está se misturando, a maior parte dos vendedores não sabe o que diz e a maior parte dos gel coateadores não sabe o que faz, né? Então, apesar de lidar com baixas proporções, né, o gel coat ele é fruto de vários tipos de problema no nosso laminado e por isso demanda bastante atenção na hora da sua aplicação, na hora da sua formulação e dos cuidados que tem que ter no selecionar o gel coat adequado para um determinado produto. Aí falando um pouco sobre a aplicação do gel coat, ele pode ser aplicado de diferentes formas, pode ser utilizado um reator aqui que vai garantir que ele esteja homogêneo o tempo todo e aplicado com pressão aqui junto num compressor e uma pistola, pode ser uma pistola com caneca, pode ser um Privé spray, que é como se fosse um aerosol, pode ser pincel, pode ser trincha, isso tudo vai trazer características diferentes para o nosso filme, né? Geralmente, para a gente ter um acabamento melhor do gel, mais homogêneo, se trabalham com pistolas. Então é como se fosse uma pintura, e quando a gente vai fazer essa pintura para garantir também uma velocidade, não deixar nenhuma marcação no nosso laminado, a gente prefere trabalhar com pistolas, né? E isso, obviamente, depende também muito da habilidade daquele cara que está fazendo a aplicação. Então, o próprio construtor, né, a habilidade do próprio construtor vai refletir na qualidade final do filme. Então, basicamente, o método escolhido e as condições de processamento vão garantir a integridade do filme. Geralmente se trabalha com espessuras aí na ordem de 0,4 até 0,8 milímetros. Se a gente tiver espessuras muito maiores do que essa, a gente pode ter trincas no gel e outros defeitos que a gente vai ver na sequência. E quando a gente trabalha com espessuras muito finas, a gente pode ter marcação das fibras sobre a superfície externa, né? E também, eventualmente, deixar as fibras expostas. Então aqui tem uma comparação de diferentes tipos de aplicação, quando se trabalha, por exemplo, de maneira manual com rolo e pincel e com spray, né? Então, rolo e pincel, a gente geralmente trabalha com 2 camadas, e isso às vezes causa uma espessura excessiva em alguns locais. São de baixo custo, né? Não precisam envolver grande compras de maquinário ferramental, e geralmente se trabalha com uma viscosidade maior, né? Isso aqui é uma vantagem de quando se trabalha com rolo e pincel. Devido a não precisar passar o gel coat por nenhum tipo de maquinário, nenhum acessório, o gel ele pode ter uma viscosidade maior e isso faz com que ele tenha menos estireno em sua formulação, menos solvente. Quando a gente tem menos solvente na nossa formulação, a gente tem menos problemas de bolhas e outros problemas que a gente vai ver na sequência. Já quando se trabalha com spray, a gente precisa de uma viscosidade menor para evitar também entupimento do spray e evitar qualquer tipo de problema durante a aplicação. E isso, para a gente ter uma viscosidade menor, a gente tem que trabalhar com mais solvente, mais estireno em sua formulação. Entretanto, o spray ele dá um acabamento mais homogêneo, né? A gente acaba passando ele várias vezes para conseguir ter um filme mais uniforme. E tem as desvantagens de ser alto custo, né? Então o spray ele vai precisar de alguns acessórios, e alguns acessórios, se a gente não cuidar, a gente vai ter que eles não vão ser recuperáveis. E tem que ter custo de manutenção também quando se trabalha com spray. A maior parte dos estaleiros trabalham com spray para garantir essa uniformidade de filme durante a aplicação. Agora eu vou falar para vocês alguns tipos de defeitos, né? Os principais defeitos. Tem inúmeros defeitos, selecionei alguns aqui. E nesses defeitos aqui é mais para vocês terem isso em mente, né? Não quero que ninguém fique decorando os tipos de defeito aí, mas que vocês terem isso em mente da quantidade de defeitos que podem ser provenientes de uma aplicação errada ou de uma formulação errada
ou combinação de formulação e aplicação errada no gel coat. Então, um tipo de defeito está aqui ilustrado que é o enrugamento. Então, aqui as causas, né, espessura insuficiente para suportar o ataque do estireno na resina da laminação e cura insuficiente do gel antes da laminação. Soluções, verifique se há vazamento ou overspray e não reduz o produto com muito solvente, né? Então, evitar um excesso de solvente na formulação, porque se tiver excesso de solvente pode ser que tenha esse enrugamento na superfície. Amarelamento, excesso de estireno também no gel coat, falta de mistura, homogeneização do iniciador, aqui está catalisador, né? Do iniciador no gel coat, excesso de cera desmoldante no molde e ausência ou ineficácia do absorvedor UV na formulação do gel, né? Deformação, gel coat muito fino, excesso de iniciador na primeira camada da laminação, resultado das variações de encolhimento e aquecimento também durante a cura. Então, todos esses defeitos que eu estou apresentando para vocês, eu peguei do livro da Abimaco, e esse livro ele contextualiza, né, escrito por vários autores, e tem um capítulo que ele fala sobre gel coat, e ele contextualiza esses defeitos aqui. E se vocês forem visitar algum estaleiro, tiverem contato com algum estaleiro, vocês vão ver que muitos desses defeitos são descritos, por exemplo, até em especificações dentro desse estaleiro, né? Então, colocados em papéis, colocados em murais, para o pessoal que trabalha diretamente durante o processo de construção ter esses cuidados aí em relação à aplicação do gel. Outro tipo de defeito também é a delaminação, é quando acontece o descolamento, o desplacamento entre o gel e o laminado. Então aqui tem umas causas, né, umas possíveis causas, aplicação do laminado sobre o gel muito curado, gel coat contaminado, condensação de umidade, umidade relativa do ar muito alta na aplicação. Bom, a gente vai falar isso aqui um pouquinho sobre processamento, mas como é que acontece basicamente essa aplicação do gel e que ele está muito curado ou um pouco curado, né? Então a gente tem o nosso molde, né? E a gente vai fazer a laminação sobre o molde. A primeira coisa que a gente vai aplicar é o desmoldante, para a gente conseguir depois tirar a peça do molde, né? E sobre o desmoldante a gente coloca a nossa camada de gel. O gel ele tem que passar por um processo de cura antes de começar o processo de laminação em si, com a resina, com o véu, com manta, com as fibras, com o núcleo, enfim, camadas por camadas, né? Se a gente não esperar o gel curar e começar a aplicar a resina, a gente pode danificar o gel. Então imagina que vocês tenham um gel lá que está basicamente líquido, né, molhado, e vocês começam a passar a resina e vamos dizer que vocês estão trabalhando com um processo de laminação manual, então estão passando o pincel lá, a trincha aí com resina, ela vai começar a marcar o nosso gel. Então para evitar essa marcação do gel, a gente espera o gel curar para começar daí o processo de laminação. Então um dos problemas é quando a gente espera muito o gel curar. O ideal é que ele fique num aspecto ainda que tenha uma determinada adesividade, mas que ele não esteja fluido, não esteja líquido, né? Então aqui no caso, essa delaminação entre o gel e o laminado é quando a gente esperou muito curar esse gel, então ele está muito duro e a gente começa um processo de laminação na sequência. Geralmente, esse tempo de cura é um período, então vamos supor que eu apliquei o gel no período da manhã, de tarde eu vou começar então o processo de laminação sobre aquele gel. Eu esperei ele curar no intervalo de tempo, né? E aqui tem um outro problema também, é quando eventualmente esse gel ele foi curado e houve alguma condensação de umidade sobre ele antes de começar o processo de laminação, e daí a gente tem esse descolamento entre o gel coat e o laminado, né? Então é entre o gel coat e a nossa peça. E existe também um desplacamento entre o gel coat e o molde. Então aqui tem umas possíveis causas: camada do gel coat muito espessa, o gel coat muito reativo, a temperatura muito alta, né, o laminado estrutural repuxa o gel coat ao esfriar e encolher. Então, durante o processo aí de cura, o gel coat acaba se descolando do molde em algumas determinadas regiões, desplacando do molde, e isso é um problema também, vai dar um problema final para a nossa peça. Além disso, o escorrimento, isso acontece principalmente em superfícies mais inclinadas ou verticais, aí, quando o gel coat tem excesso de solvente em sua formulação, quando se trabalha com espessuras muito altas, né? Quando a aplicação do spray tem muita pressão, pode acontecer esse escorrimento aqui durante a aplicação. Falta de brilho também, quando se coloca muitas cargas minerais aí na formulação do gel, o gel não curou por completo ou o molde não tem um acabamento que vai dar esse brilho para a nossa peça. Fissuras, que são trincas na superfície do gel, quando o gel é muito espesso. A gente utiliza também muitas cargas minerais lá.
tem pouca flexibilidade, é submetido a choques térmicos. Durante o processo de desmoldagem não se aplicam golpes de pressão aqui, golpes com ferramentas, isso pode causar trincas ou fissuras nesse gel. Ou o laminado ainda não curou de maneira suficiente, né? E porosidade a gente usa excesso de iniciador durante o processo de cura do gel. Isso aqui é uma coisa que é importante também falar, né? O gel ele é a base de resina, então tem que ser colocado um iniciador para passar por um processo de cura. Então ele é igual uma resina que a gente falou até então, utilizada na construção de um laminado. Basicamente a gente tem que colocar a proporção de resina para aquela quantidade, proporção de iniciador para aquela quantidade de resina que a gente tem no nosso gel. E daí ele vai passar por um processo de cura, e se a gente colocar muito iniciador lá, esse processo de cura aqui vai acontecer de maneira muito rápida, vai ter uma evolução de voláteis muito alta e pode ser que gerem bolhas no nosso gel, isso é um problema também, né? Aqui tem uns exemplos dessas bolhas aqui, né? Então vê um acabamento superficial aqui de um gel em vermelho, e durante o processo de cura, ele curou muito rápido e houve essas bolhas migrando para a superfície. Então quando a gente geralmente coloca excesso de iniciador, essas bolhas vêm a aparecer também. As bolhas elas não vão dar só esse aspecto visual prejudicado aqui, eles também vão possivelmente ser regiões concentradoras de tensões, elas podem deixar as fibras expostas e podem também ser regiões mais suscetíveis à degradação por raios UV. Então é um problema que tem que ser cuidado aí, né? E falando um pouco sobre bolhas, talvez sejam os principais defeitos em gel coats, né, que são, ou blisters, né, também são chamados. Eles podem ser ocasionados durante o próprio processo de fabricação do nosso gel. Isso devido aqui tem algumas razões, né, muito solvente na formulação, umidade no molde, contaminação da rede de ar comprimido, isso aqui é interessante. Às vezes, durante o processo, está usando uma rede de ar comprimido para aplicar o gel via spray, e durante o processo vocês estão colocando água ou óleo, né, na formulação do gel, porque tem contaminação na rede de ar comprimido. E isso acaba indo direto para o gel, e esse ar e óleo no gel vai gerar bolhas, né? E aqui também tem um grande espaço de tempo entre a aplicação do gel e a laminação. Então, deixar o gel curar por muito tempo antes de começar o processo de laminação. Esses aqui são defeitos de bolhas provenientes do processo de fabricação, e existem também um efeito, né, que é por osmose, já quando o laminado está acabado e daí ele está em serviço. Então, essa diferença de pressão entre o laminado e o meio externo, a diferença de concentração também entre o laminado e o meio externo, pode gerar essas bolhas, e essas bolhas aí vão ocasionar problemas porque vão expor as fibras ao meio externo, e as fibras sendo expostas ao meio externo, a gente sabe que pode trazer muitos problemas para o nosso laminado, né? Então essa osmose aqui, como eu comentei, né, é um fenômeno muito comum, acontece através de uma membrana e a sua capacidade de permear produtos por diferente pressão e concentração, né? Existem algumas formas de fazer ensaios, inclusive a gente aqui no campus já fez um trabalho de conclusão de curso 2 envolvendo testes de diferentes tipos de gel. A ideia aqui, por exemplo, esse aqui é uma caixa, né? Aqui são colocados amostras, corpos de prova aqui com diferentes espessuras de gel, ou gel fornecedores que vocês estão testando. Vocês colocam aqui o líquido, geralmente se coloca líquido com alta temperatura para facilitar esse processo de difusão, e daí de tempos em tempos vai tirando a peça, vai medindo massa para ver o percentual de absorção e vai medindo também a qualidade superficial do gel que vai acontecendo, né? Então muitas vezes a gente olha a formação de bolhas nesse gel devido a essa água aqui está começando a atacar esse material, né? Então esses aqui são alguns testes que podem ser feitos com protótipos aqui, que podem auxiliar, por exemplo, na escolha de uma determinada espessura de laminado ou na escolha de um fornecedor de gel que atenda às especificações que vocês precisam para o produto de vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre testes preliminares e alguns cuidados que a gente tem que ter, quais são as especificidades, o que a gente tem que olhar nas especificações técnicas quando compra um gel coat. Então, quase todos eles vão falar isso, né? Como a gente tem elementos, vários aditivos lá dentro, a gente sempre tem que agitar antes de utilizar. Esses elementos eles tendem a sedimentar no fundo do recipiente, e se a gente não cuidar isso, a gente vai estar aplicando o gel coat com falta de aditivos, né? Porque eles estão sedimentados. Sempre controlar a temperatura aí, né? Sempre fazer um teste de gel time, assim como a gente vai fazer da resina. Então coloca um pouco de iniciador, vê quanto tempo demora
para curar o nosso sistema. Esse tempo de gel time aqui aqui está falando de 7 a 14 minutos, é considerado normal, mas isso depende muito do tipo de material que a gente está trabalhando, o fornecedor e quantidade de iniciador. Também fazer um teste de fluidez do gel com o equipamento que está sendo aplicado, aqui no caso o spray, e ajustar, por exemplo, a pressão da bomba. E a porcentagem aí de MEC, de iniciador que deve ser utilizado, é de 1,5 a 3% em massa. Se a gente colocar muito MEC para tentar acelerar esse sistema de cura, a gente pode ter problemas aí que a gente viu. Em relação às especificações técnicas do produto, ele vai estar lá escrito a cor, o aspecto do gel coat, o índice tixotrópico, que é basicamente a viscosidade do nosso gel, reatividade, né, o quanto que ele aumenta de temperatura durante o processo de cura, e a dureza, que vai refletir o quanto que ele tem de resistência ao risco depois de estar aplicado, né? Então esses aqui são aspectos que vocês vão olhar num datasheet, numa especificação técnica de um determinado gel. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui uma especificação técnica de um gel. É claro que isso pode variar de acordo com o fornecedor, só para vocês terem uma noção, né? Então aqui tem a viscosidade dele, medida de diferentes RPMs, tem o peso específico, tem o teor de sólidos no gel, tem o tempo de gel time com um percentual de iniciador a uma determinada quantidade de gel. Então é interessante quando vocês receberem o gel, vocês fazerem esse teste, ver se chega nesse tempo também. Aí tem as questões de propriedades mecânicas, né? Resistência à flexão, módulo à flexão, resistência à tração, elongamento até a ruptura, HDT, importante principalmente para gel de moldes, né? Utilizados em moldes, e dureza Barkov, que vai te dar as características de resistência ao risco. Se eu preciso de uma peça com uma resistência ao risco maior, ela vai precisar de uma dureza também um pouco elevada. Então aqui é para vocês terem uma noção das faixas aí, das propriedades presentes num gel. Isso varia, obviamente, de gel para gel, de fornecedor para fornecedor, mas é basicamente isso que vocês vão ver dentro da especificação técnica de um gel coat. Bom, quando a gente aplica o gel, né, então uma das coisas que é importante é a gente ver qual é a espessura desse gel. Existe uma forma de medir essa espessura, que é esse medidor de filme molhado. É um medidor relativamente fácil de utilizar. Então aqui vocês têm duas bases, né, do gel, e aqui vocês têm dentes com diferentes alturas. Depois de fazer a aplicação, vocês conseguem colocar ele em uma determinada região da peça e o gel vai ser molhado em determinados dentes, né? Com os dentes menores ele não vai ser molhado, então até onde ele for molhado a gente tem uma noção da espessura do nosso gel. Esse é um indicador de filme molhado, é bastante utilizado na prática e a gente consegue ver, por exemplo, a variação de espessura em determinados pontos quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Quando o gel já está curado, também é possível medir a espessura dele através de um ultrassom. Só que daí a gente não consegue fazer mais nenhum tipo de aplicação ou modificação. É basicamente para ver qual é a espessura que o gel ficou depois do acabamento final da peça. A espessura do gel ela tem influência tanto na parte de fabricação do nosso compósito e os possíveis defeitos que a gente viu anteriormente, como também pode influenciar na peça em serviço. Então, em determinado momento em serviço, se o gel estiver muito espesso ou muito fino, ele pode ter problemas aí do nosso laminado. Então, resumindo, né, os principais cuidados com gel é a sua formulação, sempre manter ele homogeneizado, controlar a espessura durante o processo de aplicação, o tempo de cura e como que vai ser feita essa aplicação no laminado, não colocar excesso de solvente, e se vai ter algum tipo de local de exposição, algum tipo de pintura, controlar os aditivos que são colocados, como aditivos anti-UV, como aditivos cargas são utilizados, os pigmentos são utilizados também. Aqui tem um esqueminha mostrando para vocês, isso aqui eu basicamente copiei, né, de um dos fornecedores de gel, um slide que eu copiei de um fornecedor de gel, para mostrar para vocês quais são as propagandas que são utilizadas, né, então aqui são as mesmas frases que eles colocaram na apresentação, né, então novas tecnologias desde a formulação de polímero base, resinas ISO-NPG de última geração, não sei o que significa essa última geração, mas são ISO-NPG, né? Então poliéster ISO com NPG, excelente desempenho ao meio externo, aqui em temperismo, podem ser utilizados no casco completo, tem resistência à osmose, manuseio igual aos gel coats convencionais,
disponível em uma série de cores limitada, brancos e cremes, e tem um baixo teor de estireno. Então, esses aqui são os pontos que os fornecedores estão explorando aqui para tentar vender um gel coat, né? Então, desde o teores baixos de estireno, que é uma preocupação aí para quem trabalha com esses elementos, até a questão do manuseio, do intemperismo, do tipo de resina que é utilizado, né? Nesse mesma apresentação, tem uma coisa que eu achei interessante, que é esse gráfico aqui que mostra o ΔE, né? Que mediria o quanto que houve de mudança de cor do gel em aplicação, né? Então aqui tem uma mudança de cor e resistência ao temperismo de gel coats brancos após exposição na Flórida de 12 meses. Então, se a gente tiver um ΔE menor, a gente tem uma menor mudança de cor. Se a gente tiver um ΔE maior, a gente tem uma maior mudança de cor. Eu vou trazer um slide aqui na sequência que explica o que é esse ΔE, né? O slide está um pouco carregado, mas é para a gente entender, né? Os espectrofotômetros detectam todos os comprimentos de onda de 385 e 720 nanômetros, assim como a visão humana. Cada cor é formada por uma mistura de diferentes estímulos de comprimento de onda e sistemas numéricos, e é a maneira de uniformizar e quantificar qualquer amostra de cor. Quando temos duas cores e desejamos compará-las, o conceito utilizado é a distância entre dois pontos no espaço, a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças em cada eixo, também chamada de ΔE. Então é o que a gente viu no gráfico anterior. Diferenças entre as duas cores e ΔE menor que 2 são quase imperceptíveis, e até 5 cores são toleráveis nos processos gráficos. Acima de 10, o ΔE passa a ser gritante e percebemos que são cores diferentes. Então aqui abaixo de 2 são basicamente imperceptíveis. Vamos olhar lá, ver, né, que a gente está aqui, isso aqui depois de um ano em exposição na Flórida. Então, pessoal, isso aí é basicamente o que a gente tinha para ver do gel. A gente dá uma ênfase um pouco maior para o gel coat, porque realmente muitos problemas, eles de laminados que vocês vão ver em estaleiros, eles são provenientes desse gel, desde sua formulação até sua aplicação. Então tem que ter esses cuidados aí na hora de escolha e processamento para evitar problemas no nosso laminado, no nosso compósito, desde quando sai para a inspeção de qualidade até quando chega no nosso cliente final. Beleza?